Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de física aí. Começando o ano 2025 aí, vamos começar uma bateria de aulas. A gente vai gravar vários conteúdos bem legais. A gente vai começar hoje falando de gravitação universal. Mas, lembrando aí, para quem não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal, comente, acione os sininhos, né? Claro. Então, gente, só para reforçar, esse ano a gente vai fazer um conteúdo também de matemática para o canal. Então vou gravar alguns conteúdos de a parte que o pessoal mais pede, né? Geometria analítica, trigonometria, funções. Então vai ser uma ferramenta legal tanto para quem está estudando física, mas para todo mundo, né? Os alunos de ensino médio, até mesmo da graduação, necessitam desses conteúdos. Principalmente a galera que está na graduação, iniciando aí os cursos de engenharia, de física, de química e tal, precisa desse conteúdo básico, né? Chega lá no pré-cálculo, começa a quebrar a cabeça. Então, se liga aí no canal, acompanhe as aulas, vão ficar bem legais as aulas. Mas vamos lá. Nós vamos falar de gravitação universal. Então, gente, essa parte de gravitação universal eu acho bem legal, bem interessante, porque fala de um conteúdo que faz parte da nossa vida, né? Nós vivemos em um campo gravitacional. Nós convivemos com o campo gravitacional todo dia, o tempo todo. Então, normalmente eu falo com os alunos, a gente não sai voando por aí. E a gente não sai voando por aí porque nós estamos presos ao planeta, né? E eu sempre pergunto, qual é a força que nos mantém presos na superfície do planeta? Que força é essa? De onde vem isso? A gente tem muito hábito a gente percebe que as coisas existem, mas a gente não se pergunta. Então nós temos pouca curiosidade, né? A gente faz poucas perguntas, a gente busca poucas respostas. Então, o que nos diferencia realmente dos animais é a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de questionar, de perguntar, de entender o mundo que nos rodeia, né? De entender as coisas e a partir daí, a partir desta compreensão, a gente fazer uma leitura de mundo, uma leitura, seja ela política, seja ela econômica, social, enfim, humana, né? A gente faz uma leitura de mundo a partir dos conhecimentos que a gente vai adquirindo e desenvolvendo, né? A gente vai fazendo o nosso emaranhado, né? Sua ligação, nossas conexões, as conexões dos nossos conhecimentos, e a gente vai interligando as coisas. E a partir disso a gente consegue ter uma compreensão melhor do mundo. Então, mesmo que você não vá fazer física, mas entender o básico, né? Entender como a natureza funciona, como as coisas funcionam, isso é de extrema importância para nós, seres humanos, para a gente, para todo mundo. Para uma criança, para um adulto, para um idoso. Então, beleza. Então, a gente está preso no planeta, existe uma força de atração, uma força que nos mantém presos a esse planeta, e esta força eu já falei em alguns vídeos anteriores, quando nós falamos lá no lei de Newton, força peso, os lançamentos, nós falamos que existe uma aceleração gravitacional, né? Um campo gravitacional que faz com que haja esta força gravitacional. Agora a gente vai fazer um tratamento melhor, a gente vai dar um detalhamento um pouco maior a essa ideia, a origem dessa ideia, a origem dessas forças, né? A gente vai entender um pouquinho como funcionam. E eu costumo dizer que normalmente os alunos às vezes dizem, Newton teve a história da maçãzinha. A grande sacada de Newton com aquela história da maçã que caiu e tal, Newton ele fez uma coisa muito importante, ele conseguiu unificar. Ele provou que a relação de forças que nós falamos até na parte lá de dinâmica tem a mesma origem, né? Tem o mesmo princípio, né? É a mesma força que a gente vai falar daqui para frente. Então, beleza. Nós sabemos que nós estamos presos na superfície da Terra. Nós sabemos que existem outros corpos celestiais. A gente vê isso, dá para ver, já comprovado por telescópios, por observações. A gente vê a Lua de noite. Ninguém é doido de dizer que não vê a Lua. Você não é maluco, né? Você não é maluco de dizer que não viu o Sol e tal. Enfim, já uma vez eu comentei em um vídeo, tem uma galera que acredita na Terra plana, o problema é de cada um. Mas
a gente, cientificamente falando, né, para a comunidade científica, a gente entende que a Terra não é plana. Beleza. Então, o que nós vamos falar? O grande princípio, a grande coisa que a gente vai iniciar para entender a ideia de gravitação é entender que nós não estamos só, a Terra, existem outros planetas e todos esses corpos interagem. Esses corpos exercem força. Assim como o planeta exerce sobre a gente, a Terra exerce sobre a Lua, o Sol exerce sobre a Terra, os corpos interagem e exercem força entre si. E isso tudo pode ser explicado através da gravitação universal, através do que nós chamamos de lei fundamental da gravitação. E o que é esta lei fundamental da gravitação? O que é que ela quer dizer? Lei fundamental? Lei fundamental já está dizendo que é uma lei importante, que ela vai servir de fundamento para outras coisas. Então, quase tudo que nós falamos em gravitação, eu vou precisar lembrar desta lei fundamental. E o que diz? O que fala esta lei fundamental? Como é isso? Como é que funciona isso? É bem simples, né? A lei fundamental ela diz o seguinte. Eu coloquei aqui duas esferas, né? Como se fossem representação de dois planetas. E estes dois planetas, eles vão exercer entre si uma força. Porém, gente, a lei fundamental, ela não serve apenas para dois planetas. Ela afirma que dois corpos quaisquer que tenham massa, eles exercem entre si uma força de atração. Tem as aulas gravadas aí de lei de Coulomb. A parte de gravitação universal, ela é muito parecida, é muito análoga à parte de eletrostática. Então, a lei fundamental da gravitação, ela é muito parecida com a lei de Coulomb. É muito análogo. Há uma diferença. Há muitas diferenças, claro. Lá na lei de Coulomb a gente fala de cargas elétricas. Aqui a gente vai falar de massas. Lá na lei de Coulomb a gente fala de atração ou repulsão. As cargas podem se atrair ou repelir. Aqui nós vamos falar apenas de atração. Apenas de atração. Então, o que diz a lei fundamental? É muito simples. Eu digo assim, se eu tiver dois corpos quaisquer que tenham massa, devido a essa massa, vai existir uma força de atração. Então, eu posso afirmar que o planeta 2, ele vai atrair o planeta 1 com uma força F, e o planeta 1 também vai atrair o planeta 2 também com a força F. E essas forças, essa força F, ela é a mesma. Ela tem o mesmo valor numérico, o mesmo valor em módulo. Ela tem a mesma direção. Observe, gente, não confunda direção e sentido. Nesse exemplo aqui é uma direção horizontal. Porém, elas têm sentidos opostos. Beleza. E como é que eu acho o módulo desta força? Como é que eu consigo saber o módulo desse campo, dessa força, né, de atração, essa força gravitacional? E aí que entra a minha lei fundamental. Ela diz o seguinte, que a força de atração entre dois corpos quaisquer, dois planetas, no caso aqui de dois planetas, esta força vai ser proporcional ao produto das massas dos planetas, ou seja, vai ser proporcional a M1 vezes M2. Quanto maior forem as massas, maior vai ser a força de atração. Porém, vai haver uma outra coisa. Se eu for afastando os planetas, essa força vai diminuindo. Se eu vou aproximando, esta força vai aumentando. Quer dizer o quê? Que essa força ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. E aí a gente vai usar, gente, a distância do centro de massa. Se nós tivéssemos um corpo com uma geometria diferente, a gente ia falar do centro de gravidade, centro de massa. E aí esse centro de massa depende muito da geometria do objeto. Quando a gente vai tratar a nível médio, nós vamos falar de planetas esféricos. E sendo o planeta esférico, vai ser a distância do centro de um planeta ao centro do outro planeta. Ah, professor,
Mas eu ouvi falar que a Terra não é redonda, é achatada. Porém, a gente vai fazer uma aproximação. A gente vai considerar que esses corpos são esféricos, por uma simples questão de facilitar a parte matemática, né? A gente não vai precisar fazer integrações, usar cálculo de integrais, de derivadas, porém, a gente vai usar uma geometria mais simples, a nível médio, o que é cobrado nas provas de vestibular, do Enem. Então, beleza. A minha força é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância do centro de um planeta ao centro do outro planeta, essa distância dzinho. E vai depender de uma constante, gente, que nós chamamos de... é uma constante de proporcionalidade. Essa constante nós chamamos de constante gravitacional. Constante gravitacional. Professor, eu tenho que decorar a constante? Olha, normalmente quando é cobrado na prova, eles dão o valor da constante. Mas é uma coisa fácil de saber. Então essa constante, ela vai ser aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons vezes metros quadrados por quilogramas ao quadrado, que é a unidade de medida, ó, gente. Então, 6,67 vezes 10 a menos 1. Ah, professor, eu vi uma vez em uma questão que o cara colocou lá 6,7. Então, a questão, gente, ela pode aproximar o valor às vezes, para adequar a conta, para simplificar o resultado, enfim. Mas se o cara não aproximar, você vai usar este valor aqui. Então, isso aqui é o que nós chamamos de lei fundamental da gravitação universal. Então, essa lei fundamental, ela simplesmente vai fazer uma relação entre dois corpos quaisquer que tenham massas, certo? E, a partir daí, eu consigo saber a força de interação entre esses corpos, né? Como é a proporção dessas forças. A gente vai gravar uma próxima aula para fazer algumas questões aplicando a minha lei fundamental e depois nós vamos entrar na parte de campo gravitacional, certo? Essa parte de gravitação eu vou dividir, deve dar uns 4, 5 blocos, eu não sei como vai ficar, mas acho que vai dar mais de 5 blocos de aula. Então a gente vai gravar algumas aulas só de resolução de exercícios, aplicações da lei fundamental. Depois a gente vai fazer uma parte de campo gravitacional, movimento de satélites, as leis de Kepler, né, que são bem importantes, a gente vai mostrar cada lei de Kepler. Então vai ser bem legalzinho, bem massa, bem facinho para você compreender e não perder esse negócio aí quando cai no Enem ou em alguma prova. Porque são questões que caem sempre, né? Gravitação universal é um conteúdo que costuma cair bastante e é muito importante. Então você tem que entender, e até mesmo para o seu conhecimento é importante. Você vai fazer uma graduação, alguma coisa, você vai pegar lá em Física 1, Física 2, na nome de Física 1, né? Você vai ver gravitação universal. Um pouco mais aplicado, um pouco mais pesado, porém, você precisa saber o conteúdo básico para você conseguir avançar. Então, pessoal, com isso aí nós finalizamos esse nosso primeiro bloco de aula. Iniciamos aí ano 2025 para frente, produzindo bastante conteúdo para vocês aí. Não deixe de se inscrever, compartilhe os vídeos, né? Acione o sininho. Vamos fazer o canal movimentar aí para a gente poder gravar mais conteúdos aí para ajudar a galera aí. Então, gente, um forte abraço e até a próxima aula.